Representantes da Câmara de Sorocaba estiveram no Legislativo Campineiro nesta quarta-feira para conhecer o trabalho da Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da Câmara, ligada à Diretoria-Geral. O departamento é responsável por definir de modo estruturado as principais linhas de atuação da Casa. É um dos setores responsáveis pela elaboração do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do Orçamento Anual da Câmara, em articulação com os demais órgãos. Nesta central, também são planejados os processos de compras, em que cada pedido é analisado individualmente quanto ao objeto, justificativa e prazo de execução. Eles foram recebidos pelo presidente da Câmara. Servidores da Elicamp fizeram a intermediação do encontro, uma vez que a Escola do Legislativo Campineiro, há alguns anos, foi a referência para que o município da região implementasse o modelo lá. Mais uma demonstração de o quanto a Câmara de Campinas é referência para outras câmaras da nossa região. O fato deles quererem conhecer e ver como é que está o nosso modelo de gestão estratégica demonstra que a gente tem um planejamento aqui importante, né? Nós, inclusive, numa reunião recente com o Leonardo, que cuida dessa área, também com o Ronan, diretor administrativo, diretor-geral, a gente viu a necessidade de fazer alguns aprimoramentos e dar continuidade num processo de planejamento estratégico que já foi iniciado, que já vem acontecendo, e que até por conta da pandemia ele ficou um pouco paralisado. A gente vai ter um aporte de 5 novos gabinetes e a gente também vai receber agora 40 novos servidores. Com o tempo a gente percebeu que a gente tinha que começar a organizar a nossa casa para receber essas pessoas, tanto fisicamente quanto de uma forma estratégica. E aí nós pensamos, como faremos isso? Bom, vamos até a Câmara Municipal de Campinas, é uma casa que é nossa parceira de várias outras ações. Vocês nos ajudaram, por exemplo, a implantar a nossa Escola do Legislativo e a gente percebeu que vocês já realizavam essa ação. Então nós viemos aqui para poder saber como que a gente consegue colocar em prática uma ação que a gente sabe que vai demandar um grande esforço, mas acaba sendo uma experiência proveitosa para nós também. O plano estratégico da Câmara seguiu metodologia própria, dividindo-se em etapas subsequentes como missão, valores, análise de ambiente, objetivos e, por fim, o plano de ação. Em cada uma delas, foi possível a participação do maior número de pessoas, envolvendo os setores administrativos da Casa, os gabinetes dos vereadores e terceirizados. Em 2016, foi providenciada a capacitação de servidores com cerca de 35 deles de diferentes setores e, a partir de então, com a coordenação da Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, o plano começou a ser elaborado. O processo de implantação de planejamento é um processo longo, demorado, trabalhoso, e uma visita dessa valoriza muito o nosso trabalho, né? Eles, de certa forma, ficaram sabendo do nosso trabalho. Ele está disponível na intranet, na transparência da Câmara, e acho que isso atraiu eles para virem conhecer o nosso trabalho aqui, né? Toda a teoria ela é desenvolvida e foi desenvolvida para atender o privado, né? Então, quando você traz para o público, você tem que fazer adaptações, né? No privado, no público, por exemplo, você tem que tentar entender melhor quem que são os seus clientes, né? Quem que você tem que atender. E às vezes esse cliente não conhece a Câmara, não conhece os trabalhos da Câmara. Então, antes de atender o seu cliente, você precisa mostrar para o seu cliente que existe um serviço disponível para ele que é para o bem dele. Então, esse é só um exemplo de como é diferente no setor público. Uma outra diferença são os ciclos de gestão, né? Na Câmara de Campinas, por exemplo, são ciclos de 2 anos em que um presidente desenvolve suas ações, suas diretrizes estratégicas. E quando muda de um presidente para o outro, ele quer
ter as suas próprias diretrizes. Então, o horizonte temporal é muito diferente do horizonte temporal do privado. O servidor aponta que é preciso pensar este planejamento de acordo com a gestão, levando em conta a mudança da mesa diretora a cada 2 anos, mas sem esquecer da cultura de excelência no serviço público a qualquer tempo. E mudança de cultura é estar sempre falando sobre o assunto, né? Ter estratégia de comunicação, ter acompanhamento, ter controle, ter atualização. Então é assim que se constrói uma cultura de planejamento. E uma questão fundamental é o apoio da presidência, né? Se a presidência ela não está convencida da importância disso e não entende a importância do planejamento estratégico, dificilmente ela vai conseguir trazer a instituição para se envolver e trabalhar nisso. Como eu havia dito anteriormente, é um trabalho bastante complexo e demorado. Se não existe uma indicação dos órgãos superiores de gestão de que isso é importante, aos poucos vai se perdendo a vontade e o empenho de se desenvolver. Porque é um trabalho, você não elabora um planejamento e pronto, acabou. Aí só começa o trabalho depois que ele está pronto. A implantação é muito mais complicada. Então, se não existe o apoio da presidência, esse trabalho não acontece. Rossini garante que este é um setor estratégico para o Legislativo campineiro e que o plano deve avançar pensando a Câmara para os próximos anos. Então nós queremos avançar na melhoria, né, do nosso planejamento estratégico. Queremos nesse processo envolver todos os servidores da casa, também vereadores, os diretores, para definir, assim, com a participação de todos, qual é a nossa missão, a nossa visão, os nossos objetivos estratégicos, os valores que são importantes para a Câmara no processo de funcionamento do Poder Legislativo. Receber representantes de uma outra cidade, de uma outra Câmara, que veio aqui buscar algo que possa ser levado para fora, é a constatação de que a Câmara de Campinas hoje é referência e faz um trabalho de excelência. Eu, como presidente, fico orgulhoso disso e quero cumprimentar aí todos os servidores da Câmara pelo trabalho que já vem fazendo e a gente só quer potencializar isso.